vai dizer adeus por engano. Se arrepender de dizer que me amou um tanto, talvez seja a saída e a passagem pro fim da vida. Noite que afaga o medo, me invade a agonia. Sonho contigo, morro te amando. Quero de novo teu endereço dentro do meu quarto. Sem você sou todo errado mesmo. Mas um amor que aparta, tua presença etérea me persegue até onde não. Eu tinha uns 4, 5 anos, eu já mostrava, né, que eu amava bastante isso, enfim, de certa forma isso já tinha me encontrado. E eu cantava lá em casa, na cozinha, enfim. E coincidentemente a minha irmã mais velha começou a namorar um baterista que hoje é meu grande mentor aí na vida, o Daniel Penido. E meus pais me colocaram nas aulas com ele, né, de bateria. Então eu tinha por volta de 5 anos de idade, fiz com ele até uns 10 anos, eu acho, aula de bateria, e nisso eu me encontrei ali, né? Eu tive esse início bem voltado para percussão, para essa ideia mais rítmica, né, da música. E um pouco depois eu comecei com aula de violão. Alguns anos depois, por volta dos 15 anos, eu comecei com aula de piano e depois eu me formei em técnica vocal pela Babaia Escola de Canto, em Belo Horizonte, né, Minas Gerais. A partir daí, eu nunca mais parei. Eu comecei a compor letra e música aos 12 anos de idade, e eu acho que essa que é a minha grande paixão, né, composição. Fiz a minha primeira música para o aniversário da minha irmã do meio, e quando eu descobri que isso era possível, né, você criar música e letra a partir do zero e poder construir uma ideia, né, que pudesse tocar as pessoas, enfim. Então eu sempre comecei a compor com violão e tudo mais, até que há alguns anos, acredito que há uns 10 anos, em 2011, eu comecei a fazer um curso de produção musical, mais voltado para a produção de música eletrônica, né? Que a gente pode ver bastante isso nas minhas músicas hoje, essa influência que a música eletrônica tem, essas beats urbanas tem nas minhas músicas, e tudo isso começou com essa minha entrada nesse universo, né, mais eletrônico, a partir da produção de música e produção de música eletrônica. Segue até onde não há mais vida. Desde então eu já tive outros projetos, né, autorais. Eu tive um projeto que eu fiquei uns 5 anos trabalhando nele, que era mais orgânico, mais MPB, né, a gente tinha um pouco de soul music, um pouco de reggae, mas era tudo bem essa atmosfera urbana, mais tropical brasileiro. E eu acabei finalizando, né, o processo com esse projeto para dar início ao disco que eu vou lançar ainda esse ano. Então, esse disco que eu venho produzindo há uns 2 anos e, né, exatamente por conta de pandemia, né, tudo a gente já teve esse atraso. Além disso, eu quis colocar bem o que eu quero expressar, e toda essa fase, né, de transição que todo mundo passou com a pandemia, mas também que a gente passa naturalmente na vida, tudo isso já me fez transformar o próprio disco dentro da produção dele mesmo, né? Porque a gente vai mudando e o que a gente vai construindo é mudado também, né? Mas se eu for parar para pensar assim, quando que começou a música na minha vida, e eu acho que foi sempre, não teve né? Eu fui mostrando que isso já fazia parte de mim desde que eu comecei a existir, e a gente foi
né, lapidando isso aí para que eu pudesse de fato viver disso hoje, né? Seja mesmo o fim de nós dois durou. Eu comecei com bateria, então, né, eu já vivi bem no início, né, algo bem voltado para essa questão rítmica, né, da música, porque imagina que eu era uma criança extremamente hiperativa, né, eu não conseguia não movimentar, não criar coisas, então a bateria foi perfeita, né, foi, além de tudo, terapêutica. Então eu tive esse contato com a bateria, durou anos e anos e anos, tanto que depois, aos 12 anos, o Daniel, né, que foi o meu professor, me convidou para entrar com ele em um grupo chamado Tambor Divino, que era um grupo lá da minha cidade, Minas, e que resgatava bastante essa ideia do congado, né, do tambor mineiro, dessa atmosfera do tambor que a gente tem de tambor de couro, né? Então, assim, era um grupo com dezenas de pessoas, dezenas de tambores sendo tocados em ritmos mineiros, e eu estava lá, criancinha, participando disso, e foi o máximo. Um pouco depois disso, eu comecei com o violão, que é mais ou menos, meio que meu instrumento principal. Embora eu nunca tenha entrado, né, para parar para estudar o violão clássico, piano clássico, eu sempre tive um interesse muito grande no que aquilo ali poderia representar na minha composição, né? Então, quando eu comecei a tocar violão e eu descobri que eu poderia compor letra e música a partir daquilo, né, construindo acordes no violão e fazendo música, aquilo me encantou de uma forma que eu vi que existia um mundo, né, de possibilidades. Então, eu saindo da bateria, passei pelos tambores, depois eu fiquei muito tempo no violão, depois eu fui para o piano, e depois disso eu comecei a produção musical, né, que aí já envolve arranjos. Aí eu comecei a trabalhar como arranjador, né, fazendo arranjos para metais, né, trompete, sax tenor, sax barítono, enfim. E comecei toda essa ideia de produção. Então, o primeiro disco que eu produzi, tendo mesmo já essa ideia bem complexa, composta, né, de vários instrumentos sendo arranjados ao mesmo tempo, foi um disco que eu gravei em 2015, que foi o primeiro disco a ser lançado com o meu projeto antigo, que era o Victo, V-I-C-T-O. Era um projeto que eu até falei anteriormente, que é um projeto de MPB e tudo mais. Nesse projeto, acho que tudo que eu fui lançando era meio que uma representação do que eu já havia vivido nessa questão dos instrumentos. Então, a bateria era muito importante nesses discos, a percussão era muito importante, o piano era muito importante, tudo que havia sido havia entrado na minha vida, né, como instrumento, como estudo e pesquisa, eu fui adicionando, né, nessas etapas de gravação, nesses outros projetos. Quando o mundo todo julga o que sinto, dói não te ver sob a luz do quarto escuro. Amar você é findar a luz do mundo. Dói te querer quando o mundo todo grita que eu não tô bem.
coração batido, partido, grito do fruto do sentimento perdido. Bati de frente com o ego pra te enterrar no fundo do meu peito. Saí por aí, amei tudo que era vil. Vértigo, vértigo, pervertido, abatido, fico contido. Delírio de estar contigo, me assina meu precipício. Hoje renego a dor de outro jeito. Maculo meu corpo, dissolvo o que ele sentiu. Caí detido no campo minado, banido do paraíso. Quer viver contigo, mais um caído no inferno de estar sozinho, coração falido. Existem referências vivas, né, no Brasil que são fortíssimas, né, como Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Alceu Valença. Eu acredito que talvez a maior referência brasileira que eu tenho seja o Zé Ramalho. Eu acho que o Zé Ramalho ele consegue trazer uma ideia mística, brasileira e bem universal, né, do que é a música, e trazendo muito o que o que foi a vivência dele de vida, o que é o Nordeste na vida dele, e de uma forma, mais uma vez, né, repetindo a palavra, uma forma universal, porque em qualquer canto do mundo você colocar uma música brasileira, agora citando o Zé Ramalho, as pessoas entendem a força daquilo, a potência daquilo. Então, eu acho que na minha história, assim, os grandes clássicos, né, brasileiros sempre reverberaram muito na minha cabeça. Mas eu tenho uma abertura muito grande para as coisas que vêm, né, que aparecem na minha vida. Então, sempre que um novo estilo é criado ou que é recriado, né, assim como a gente já teve aí na história da música, novos estilos, novas mesclas, novas coisas acontecendo. Sempre que isso aparece para mim de uma forma, eu consigo captar isso e continuar reverberando isso na minha música. Então, na transformação musical brasileira, o que aconteceu, por exemplo, com o auge do rock nacional, trazendo aí, né, um rock mais experimental, como o rock do Rapa, né, que inclusive minha mãe é muito fã do Rapa, e eu sempre tive essa banda como uma referência muito forte. Inclusive eu consegui subir no palco uma vez para cantar com o Rapa em Jaguariúna, que era meio que como se fosse um presente de aniversário para minha mãe, que ela estava lá, e eu falei, mãe, eu vou subir lá e vou cantar com ele. E consegui essa proeza. Então, tudo isso que... Eu acho que o Brasil é tão rico, o mundo, né, é tão rico na cultura e na música e na arte em geral, que eu tenho certas referências bem específicas, mas tudo que eu ouvi na minha vida foi tão intenso e tão incrível, porque eu acredito muito na criação artística como uma forma de justiça, né? Então, todo mundo que cria com amor, com vontade, está fazendo uma justiça com algo, né? Seja uma justiça própria, seja uma justiça para o mundo, falar de coisas, né, que, enfim, que a gente precisa melhorar, que a gente pensa em mudar. Então, a arte vem muito como essa representação, né, de uma virada de chave, vamos virar a página, então vamos criar, vamos construir. Então, todo mundo que faz isso mexe muito comigo. Então, desde Bob Marley, que eu ouço a minha vida inteira, né, acredito que um dos maiores compositores em prol do bem mundial, né, tenha sido Bob Marley, e, enfim, Fela Kuti, né, como pessoas que representam a arte e a política, né, porque elas andam juntas. Então, elas têm que andar juntas, né? Eu fiz tudo pra esquecer você. Eu acho que as referências principais que eu tenho são pessoas que, além de interpretarem suas músicas, de construírem, né, uma arte a partir do zero, são as pessoas que realmente acreditam naquilo que está fazendo e que fazem da arte uma expressão política, né, para mudar a sua forma e a forma com que as pessoas veem o mundo e tudo mais. Então,
acho que de referência, né, eu até citei os clássicos aí brasileiros, mas eu tenho infinitas, até porque eu tenho um costume na minha vida de, ou, por exemplo, ouvir álbuns é como assistir filmes para mim. Eu não costumo assistir um filme várias vezes, porque a primeira vez que eu vi aquele filme, ele já mexeu tanto comigo, que eu sei que a segunda vez que eu assisti, eu não vou ter aquela mesma, eu não vou receber aquilo da mesma forma. Por conta disso, e já que existem milhões de álbuns no mundo, né, que já foram construídos e gravados, eu tendo a, claro, eu ouço algumas vezes, mas eu tendo sempre a ouvir novos sons, porque nesse momento que a gente está conversando, existem milhões de pessoas no mundo criando, né? Então as pessoas estão gravando, estão pensando novas formas de se expressar. Então, por isso que existem referências na minha base musical, né? Mas existe uma infinidade de referências que passam pela minha vida, que eu ouço um álbum uma vez só, que é como se fosse um filme que eu tiver assistido. Depois eu não mais ouço aquilo, ouço vários outros e tudo isso fica como referência, porque é como se eu tivesse abrindo a minha mente, a minha vida para tudo que as pessoas já construíram, e tudo que eu posso captar entra e fica. Algum dia isso vai reverberar de alguma forma, seja numa composição, né, seja em alguma música que eu for criar. Então eu acho que é isso, é muito essa ideia de tudo que vem de positivo, né, porque a gente sabe que existe muita música por aí que não é feita com todo esse amor, com todo esse afinco, mas tudo que é realmente positivo vem e fica. Então, indiretamente já se torna uma referência, né? Dentro dessa casa, tua falta inflama o que resta. Essa série se chama O Amor é um Lindo Caminho até a Morte. É a minha trilogia de lançamento, né? E, né, o que consiste em uma história dividida em 3 capítulos, né? Cada um dos capítulos conta um pouco do processo, né? Cada um conta com uma música diferente. Então, o primeiro capítulo foi a música Por Engano, o segundo foi a música Mil Vidas e o terceiro foi a música Onde as Dores São Afogadas. O meu disco todo, que vai ser lançado no segundo semestre, ele tem muito disso, de contar histórias, né, ao longo do disco e tudo mais. Então, eu escolhi a gente ter essa trilogia para a gente lançar. Como a gente fala de um relacionamento que se foi, né, que, enfim, morreu pelo tempo, por isso que se chama O Amor é um Lindo Caminho até a Morte, porque existem muitas situações na nossa vida que a gente meio que morre para outra pessoa, né, e a gente faz com que a outra pessoa morra para nós também, né, de uma forma emocional, como se aquilo tivesse deixado de existir, né, meio que como uma negação do que aconteceu, enfim. Então, essa trilogia veio para contar isso, né? É um curta dividido em 3 partes, que já está disponível no YouTube, que está em todas as plataformas digitais e que precede, né, o lançamento do meu primeiro álbum, falando um pouco sobre todas essas questões, né, que envolvem dores, prazeres, amores, né, tudo que passa pela nossa vida e que vai embora. Dentro dessa casa, tua falta inflama o que resta. Me despide toda a essência que me restava. Mil vidas me invadem enquanto você se afasta. Sonhei que tava ali, no rio onde as dores são afogadas. Pensei no amor que deixei morrer por falta de zelo, pra cada dor que causei
quando encobria segredos. Lembrei que não me arrisquei, sempre que senti medo. Quantas portas fechei, amores que se foram cedo. É o gosto do fim que sinto na boca, sempre que beijo outra história. Eu tive algumas passagens pelo FENAC, né, que é o Festival Nacional da Canção, que é o maior festival de compositores, né, do Brasil. Eu acho que foi o que realmente marcou bastante, porque eu já fiz vários shows durante a minha carreira. Eu tinha uma banda de reggae antigamente, e a gente abriu shows importantes, né, como a gente abriu o show do Armandinho. Eu já tive o prazer de fechar o show do Ponto de Equilíbrio, mas já não foi com a banda, foi com um projeto meu de música eletrônica. Mas o fato de poder tocar e ser ouvido, né, por pessoas, por compositores, por pessoas da área, né, como foi no Festival Nacional da Canção, eu acho que é algo bem marcante, e eu tenho um respeito imenso por esse festival e por tudo que ele representa, né, que é um festival que já acontece há décadas. Então talvez tenha sido, né, algumas das minhas apresentações mais marcantes, né, por tocar músicas minhas, e cada ano que eu participei foi com um projeto diferente, né, então tudo isso é bem importante para mim, né, que eu acabo mostrando nesse festival o quanto eu posso me transformar, né, como compositor e acompanhar esse processo junto das pessoas que estão lá comigo. Só troca o lugar e as pessoas. A pandemia foi um grande divisor de águas, né? Assim, tanto de forma negativa quanto de forma positiva. Negativa porque a gente deixa de poder tocar, poder trocar, né? Trocar, né, essas possibilidades com as pessoas no dia a dia. E eu estava em São Paulo, eu estava na época sendo compositor de trilha sonora para uma peça musical que iria acontecer em São Paulo e acabou sendo cancelada também por conta disso, por conta da pandemia, e acabei voltando para Minas. Mas ao mesmo tempo que, né, eu tive esse momento né, enfim, esse momento meio negativo, eu tive um certo tempo para poder finalizar o disco, né? Então é aquilo, eu tive que aceitar essa realidade, né, de voltar, de parar com os projetos que já estavam né, já estavam acontecendo, mas aí eu pude ver a forma positiva, né, de lidar com isso, que era trabalhar com o disco e ter um tempo, né, para esse descanso mental que a gente tanto precisava. Claro que isso aconteceu no início, né? No início da pandemia, muita gente falou, nossa, a gente vai ter um tempo agora para descansar e tal, mas acaba que ela vem durando até hoje, né? A pandemia em si é algo que já está bem, né, cansativo, mas eu soube lidar, eu acredito, né, pelo menos no início disso, de uma forma mais positiva. Então eu consegui construir essa ideia do disco e ter tempo, né, para fechar tudo isso, para poder lançar ainda esse ano. A gente tem esse momento agora de muita tristeza, né, porque é aquilo, a gente não consegue às vezes ver, né, o mundo com olhos mais, a vida, né, com olhos mais leves agora, já que tem algo acontecendo que vem, né, destruindo grande parte do que a gente entende, né, de vida, e, né, a nossa rotina está abalada, né, o Brasil, o mundo vem perdendo muitas pessoas. O que eu acho assim como eu disse até no início dessa entrevista, que toda criação é uma forma de justiça, né? Então, a partir do momento que nós somos pessoas adaptáveis, né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu se adaptar a isso e que a gente agora tenha tanto esperança quanto fé na ciência
para passar por isso e conseguir fazer essa justiça com as nossas criações agora. E não é só criação artística, né? Criar novas possibilidades dentro da vida que a gente tem hoje, né? Para que quando a gente conseguir sair dessa, e eu acredito que a gente vai sair, né? Acredito que a gente vai ter uma manutenção, né, da vacina, talvez de forma anual, não sei, mas que a gente consiga viver, né? Voltar a viver de forma prazerosa, com qualidade de vida, mas o que a gente pode criar hoje como novas possibilidades, né? A gente conseguiu continuar essa troca, mesmo que seja de forma online, né? Mesmo que seja virtualmente, mas tudo que o ser humano conseguiu para se adaptar e viver, né? Com isso já é algum avanço e alguma forma da gente ver como a gente pode ter esperança de um futuro melhor. Lógico que existe a tristeza por tudo que vem acontecendo, mas a gente pode ter muito orgulho também de tudo que a gente conseguiu aprender, né? Claro que a gente tem um grande problema político acontecendo e tudo isso vem reverberando de uma forma muito triste. Mas, como eu disse, toda criação é uma forma de justiça e todo mundo tem criado muito nesses tempos de pandemia. Criado formas de sustentar a família, criado formas de se comunicar, criado formas de se divertir dentro de casa ou em lugares seguros, né? Então, eu acho que essa força de adaptação que o ser humano tem, ela vai falar ainda mais alto, né? Depois que tudo isso passar. Infelizmente, isso está acontecendo, não tem jeito da gente pensar, né, em outra vida, né, em outra forma de viver nesse momento, mas o que o ser humano tem de mais precioso, que é esse amor pela vida, né, e essa força de vontade para continuar vivendo, eu acho que é o mais importante. Que a gente não desista, né? Eu acredito que, vou dizer que o pior já passou, né? Ainda está acontecendo muita coisa, a gente ainda vive assustado, com medo do futuro, mas o futuro é hoje, e o que a gente pode fazer para continuar a viver, para continuar a nossa vida de forma positiva, a gente tem que fazer agora. Então, que a gente ame mais, né? Que a gente esteja mais presente, mesmo que de forma virtual, e que tudo isso possa ser um aprendizado lá na frente. Talvez daqui a alguns anos a gente vá lembrar desse momento como um momento triste, mas como um momento de aprendizado, principalmente. Infelizmente, certas coisas acontecem de forma triste para que a gente aprenda e consiga evoluir, né? Então, que isso tenha sido e que esteja sendo, né, um momento para isso, para essa evolução humana também, né? Onde será minha última parada? Até onde o fôlego aguenta? Onde estará o fim dessa estrada? Será o início